A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem, amadinhos? Hoje a gente vai falar sobre Estevão. Na última aula eu tinha falado Atos 1, a Leila falou Atos 2, e a Aline falou Atos 2 e a Leila falou Atos 3, né? Que é uma introdução assim do livro de Atos, que é a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, e aí os discípulos eles começam a fazer milagres e maravilhas pelo nome de Jesus, né? Então, Atos 1, Atos 2 e Atos 3 dá uma introdução do livro. Agora a gente vai começar a falar sobre alguns personagens, temas principais do livro de Atos, porque o livro inteiro é um livro muito extenso, então a gente vai focar nos principais acontecimentos e os principais personagens do livro. E hoje eu vou falar do capítulo 6 e 7 de Atos, que fala sobre Estevão. Eu sempre falei se eu fosse um personagem da Bíblia, eu ia querer ser Estevão, porque Estevão era o cara, né? Então hoje a gente vai falar, tá lá em Atos 6, né, e Atos 7. Eu não vou ler tudo pra vocês, porque é uma passagem muito extensa, mas eu vou pedir pra vocês lerem, porque nas perguntas vai ter coisas que tá escrito na Bíblia, tá? Senão o vídeo vai acabar ficando muito comprido e vocês vão acabar dispersando aí no meio da aula. Então vamos lá. Quem foi Estevão? Como ele morreu? Por que ele morreu? E o que ele falou para se defender? Né? Então vamos lá. O capítulo 6 de Atos começa... A história de Estevão, na verdade, né? Começa no capítulo 6. Então no capítulo 6 ele começa falando que o número de seguidores de Jesus começou a crescer, estava crescendo muito, né? E aí começou a haver um desentendimento entre os irmãos, né? Entre os seguidores de Jesus. Por quê? Porque as viúvas daqueles judeus que não haviam sido criados em Israel começaram a achar que estavam sendo esquecidas na hora da divisão ali das tarefas, da distribuição diária de dinheiro que eles faziam. E elas estavam se achando esquecidas. E aí começou um desentendimento entre os judeus que foram criados em Israel e os que não foram criados em Israel. E aí, para resolver esse problema, os discípulos eles estavam focados em anunciar a palavra de Deus. Isso daí era o foco deles e é o foco principal, né, que Jesus deixou pra gente para anunciar a palavra de Deus. Então eles não podiam abandonar essa tarefa de anunciar a palavra para resolver outras questões, né, internas. E aí por isso que eles resolveram levantar diáconos dentro da igreja. Então eles pediram pro povo, né, que eram seguidores de Jesus, que já tinham se entregado a Jesus, pediram para eles escolher entre eles 7 homens cheios do Espírito Santo, né, para estar fazendo esse papel da distribuição diária de tarefas, de dinheiro, né, para estar meio que organizando, né, gerenciando aí essa parte. E aí Estevão, ele foi um dos escolhidos, né, para estar fazendo isso. Eu vou ler aqui a passagem onde fala que ele foi o escolhido. Ele e mais 6, né. Atos 6, capítulo 5 fala: todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parnanés, Nicolau da Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram a mão sobre as suas cabeças. E aí com isso o problema foi resolvido e a mensagem de Deus continuava sendo anunciada, né? E aí tá. E por que
Estevão morreu. Se fala aqui que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Geralmente, quando você se destaca, porque aqui, ó, a gente pode ver que Estevão tinha alguma coisa diferente, porque eles, nessa passagem que a gente acabou de ler, fala, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, tal. Mas o único que eles citam que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo é o Estevão. E geralmente, quando você se destaca, sempre tem alguém que vai vir falar, que vai te criticar, que vai ter inveja, né? E eu acredito que foi isso que aconteceu com Estevão, né? Quais eram as características de Estevão? Estevão era um homem muito abençoado por Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de poder, ele fazia milagres e maravilhas no meio do povo, e ele era um homem cheio de sabedoria, né? E aí, esses outros homens, que eram membros da Sinagoga dos Homens Livres, o que era isso, a Sinagoga dos Homens Livres? Eram judeus que eram escravos ou eram descendentes de escravos, mas que por permissão de seus donos, né? Porque todo escravo tem um dono. Por permissão de seus donos, poderiam viver livres. E esses homens judeus da Sinagoga dos Homens Livres começaram a discutir com Estevão. E na discussão, Estevão, como era um homem cheio de sabedoria, eles não tinham argumentos, não tinham mais o que falar para debater com Estevão. Estevão estava ganhando todas as discussões. E aí então eles resolveram pagar para outras pessoas, para pessoas de fora, né, do grupo ali dos que aceitaram Jesus, resolveram pagar para falar para essas pessoas falarem que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés, né? E aí nisso que eles continuaram esse debate, Estevão continuava falando da palavra e com sabedoria, autoridade continuava, e eles acusando Estevão de ser contra, né? Contra a lei de Moisés e está blasfemando contra Deus, eles acabaram incentivando os mestres da lei e os líderes e o povo contra Estevão. Esse povo, os mestres da lei, os líderes, né, já tinham crucificado Jesus. Então, para eles, um seguidor de Jesus já não era lá essas coisas, né? Então, eles falando mal de Estevão, começaram a incentivar os mestres da lei a agirem contra Estevão também. E aí, lá em Atos 6:13 e 14, ele fala da acusação que os homens estavam fazendo contra Estevão, né? Eles levaram Estevão para o templo, né, onde era tipo um tribunal, e aí Estevão, o que eles falaram para acusar Estevão foi em Atos 6:13, tá? Então arranjaram alguns homens para dizer mentiras a respeito dele. E essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele disse que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Né? Então ele foi acusado do quê? De querer mudar as leis que Moisés havia deixado, né? E querer mudar os costumes que eles já tinham, que os mestres da lei ali da época já tinham implantado um sistema de vários dogmas, né? Que eles teriam que seguir daquele jeito. E eles estavam acusando Estevão porque Jesus era diferente, né? Jesus fazia as coisas diferentes. E Jesus nos ensinou que a gente tem que ser como Jesus. Então, aqueles homens que estavam acostumados com determinado ritmo estavam se sentindo acuados, né? Porque estava falando que Estevão queria, junto com os outros seguidores de Jesus, queriam mudar tudo isso, né? E aí ele foi acusado disso, de ser contra as leis de Moisés e blasfemando contra Deus.
E aqui nesse capítulo mesmo, ele fala também que na hora que Estevão estava sentado lá, né, na sala do conselho, todos que estavam ali na sala olharam para Estevão e viam no rosto dele o rosto parecido com o rosto de um anjo. E isso mostra o quanto cheio do Espírito Santo ele estava. Bom, aí depois em Atos 7 começa a defesa de Estevão, né? Vai do Atos capítulo 7, versículo 1 ao 53, ele começa a defesa. E durante a defesa de Estevão, ele mostra e deixa claro que é importante na gente como cristão, tudo que a gente fala é importante a gente deixar bem claro, para que as pessoas entendam. E Estevão deixa claro que conhece e que é temente à lei, e que é temente tanto à lei quanto a Deus, né? Que ele conhece a lei e é temente a Deus. E aí, no decorrer da defesa dele, ele cita a trajetória de Abraão, de José, Moisés, do povo que ficou no deserto por 40 anos. Ele fala sobre Davi, que queria construir o templo, sobre Salomão, que construiu o templo, né? Então ali ele cita todo o Antigo Testamento, que é para quê? Para os mestres da lei verem que do que ele estava sendo acusado não era verdade. E aí, no final da defesa dele, que é lá em Atos 7, 51, 52 e 53, ele termina a defesa dele falando: e Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciavam a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. O bom servo, que é Jesus, né? E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Né? Ele termina a defesa dele falando isso. Só que o que acontece? Quando ele fala essas coisas, o conselho superior, que os membros ali do conselho, que é como se fosse um tribunal, né? A pessoa tá ali para ser julgada, eles ficaram furiosos contra Estevão. Porque Estevão falou que eles não estavam obedecendo a lei. Que o que Jesus ensinou que deveria ser seguido, eles não seguiam, realmente, eles não seguiam. E aí eles se sentiram, em vez de abrir a mente deles e eles olharem para eles e verem que eles estavam errando naquilo, não, eles ficaram furiosos de terem sido acusados, né? E aí eles foram contra Estevão. E aí o que aconteceu? Estevão nessa hora percebeu, né, que eles estavam cheios de raiva. E na hora que Estevão olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus à direita de Deus, né? E o céu aberto para ele. E aí os membros do conselho, os mestres da lei, nessa hora foram para cima de Estevão, pegaram, pegaram ele, bateram nele, né? E levaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele. Quando ele estava sendo apedrejado, Estevão olhou para o céu. Estevão olha para o céu e pede para que Jesus receba o espírito dele. E também pede para que Jesus tenha misericórdia daquelas vidas que estavam fazendo aquilo com ele e que não condenasse aquelas vidas, né? Por conta daquela atitude deles. Assim como Jesus fez. Então Estevão foi um cara que era nota 10, Estevão foi um cara que ele era imitador de Jesus. Que quando Jesus estava na cruz, ele falou: Pai, tem compaixão dessas vidas, eles não sabem o que fazem. E Estevão, ele agiu do mesmo jeito. Ele pediu para que Deus não condenasse aquelas vidas por aquela atitude deles, né? E aí ele no finalzinho também, ele cita, e nessa hora ele foi apedrejado, ele morreu,
Ele foi pro céu com Jesus. E nessa hora, quem tava lá? Paulo tava lá, quer dizer, Saulo, né? Porque Paulo era Saulo. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Nessa época, Saulo ainda não era Paulo, que vocês entendem. Ele ainda não tinha conhecido a Jesus, né? Então ele ainda não era convertido. E ele aprovou a morte de Estevão, né? Foi depois disso que ele foi fazer uma viagem para perseguir os outros cristãos, né? E aí foi onde ele foi convertido. Mas é isso, gente, a história de Estevão. Agora vocês ficam ligadinhos lá nas atividades.